Fala galera, se liga só nesse estudo que eu mandei pro pessoal hoje cedo e se liga só como o mercado seguiu exatamente a narrativa que eu montei. Porém, essa narrativa macro eu vou postar no meu YouTube esse final de semana. Hoje vamos fazer o recap das 3 oportunidades que rolaram no dia de hoje, sendo um take, um stop e outro take. Então bora lá. Hoje eu mandei para eles, pessoal, quando o mercado se encontrava exatamente nesse ponto, né? O mercado ele tinha concluído o ciclo interno ali da movimentação, então a expectativa era o preço ele seguir de alta. Então a partir do momento que o preço ele concluiu aqui o ciclo do range, eu posso cair o fractal e buscar alinhamentos ali no LTF, que foi exatamente o que eu fiz. Então quando eu caio aqui, né, lá para o gráfico de 5 minutos, né, após o mercado concluir o ciclo, eu consigo observar aqui, pessoal, claramente que o mercado ele já tinha feito o choque de fluxo exatamente aqui nesse ponto, virando a movimentação para alta, fazendo o choque lá do LTF. Então quando ele virou essa movimentação para alta, o que eu identifiquei? Eu identifiquei exatamente aonde que estava o meu order flow em aberto. Então exatamente aqui nesse ponto, galera, a gente tinha essa região aqui de order flow. Então quando eu observei que o mercado ele tinha concluído o ciclo, tinha feito o choque de fluxo e tinha esse ponto de restabelecimento, eu marquei essa região e desci lá para o LTF para verificar se a gente tinha algum alinhamento para conseguir pegar a oportunidade de compra. Então, quando eu caio aqui para o gráfico de 1 minuto, vocês conseguem ver que o preço tinha feito o choque, estávamos trabalhando aqui nessa movimentação de alta. Aqui o preço ele confirma o nosso range de alta, certo? Então através desse choque de fluxo a gente confirma ali a nossa movimentação de alta. E repara que exatamente naquele ponto de order flow era onde o mercado tinha deixado a liquidez para ser consumida. Então quando o mercado veio aqui, consumiu essa liquidez, pessoal, o que eu quero ver agora? Eu quero ver um choque para alta novamente, o mercado confirmando a confirmação da minha expectativa macro. Então, exatamente aqui nesse ponto, pessoal, vocês conseguem ver que o mercado ele realiza o choque de fluxo novamente para alta. Então, quando ele realizou aqui esse choque de fluxo, pessoal, foi onde eu peguei a minha primeira compra no dia de hoje. Então, executei a minha ordem de compra exatamente aqui nesse ponto, posicionei o meu stop ali abaixo, dando um stop ali de 8 pontos, certo? E qual que é o meu alvo? O meu primeiro alvo é aqui na retirada da liquidez externa, onde o mercado ele realmente segue ali a minha expectativa, né, no lower time frame. Mas como o meu alvo fixo é 3Rs, acaba que eu puxei a minha saída exatamente para esse ponto aqui, pessoal. E o que acontece? Após eu iniciar a sala com o pessoal ali, né, às 8 horas da manhã, para a gente operar ao vivo, o que eu identifiquei? Falei a mesma coisa, galera, vamos seguir essa expectativa. Então vamos buscar agora qual que é o próximo order flow do time maior que o mercado pode retornar para buscar. E quando a gente verifica que o mercado ele realmente estava buscando essa série de mitigações, a gente sobe novamente o fractal. Aqui no gráfico de 5 minutos não fica muito claro, a gente sobe novamente aqui para o gráfico de 15. E aqui no gráfico de 15 minutos, pessoal, vocês conseguem ver exatamente aqui essa região de order flow, que foi onde o preço veio testar. Exatamente aqui nessa região foi onde o mercado retornou testar a região pra gente. Então a partir daqui, cara, que a gente quer seguir a nossa expectativa compradora. Então quando eu retorno lá para o gráfico de 1 minuto, a gente consegue observar aqui que o preço ele tinha vindo e retirado toda essa liquidez aqui, pessoal. O mercado ele tinha retirado toda a liquidez aqui desses fundos. Então, após a retirada de toda essa liquidez aqui, agora eu quero fazer o que? A mesma coisa, eu quero aguardar o choque de fluxo. Porém, como esse movimento de queda foi muito intenso, pessoal, aqui a gente não conseguiu alinhar nada. Mas olha só como o fluxo ele inicia novamente. Olha só a série de mitigações dando continuidade na nossa expectativa compradora. Olha só que interessante essa análise, pessoal. O mercado ele vem aqui, acaba retirando essa liquidez e renovando o topo. Então aqui, pessoal, a gente já pode armar a nossa primeira ordem de compra exatamente aqui nesse ponto de restabelecimento. Eu não me senti confortável de fazer essa operação porque faltou o critério da liquidez. Então eu deixei o mercado se movimentar, acabei não pegando essa oportunidade. O preço veio, criou aqui um movimento interno, então aqui a gente também poderia executar outra operação de toque. Afinal, agora a gente já tem o nosso fluxo alinhado com a nossa estrutura e alinhado com o cenário macro, certo? Então a gente poderia armar nossa ordem de compra exatamente nesse ponto, né? Afinal, o mercado ele estava seguindo exatamente essa série
de mitigações. Seguiu essa série de mitigações, retirou liquidez, renovou, né? Tinha essa série de mitigações, o preço não tinha deixado liquidez, pessoal. E aqui eu admito que eu caí em uma armadilha, porque quando o mercado ele veio aqui e realizou esse choque de fluxo, para mim, eu considerei que o preço ele tinha feito uma A2, exatamente nesse ponto aqui. E quando ele fez esse choque de fluxo, eu acabei pegando uma compra aqui, pessoal, ó, exatamente nesse ponto. Porém, quando o mercado desenvolveu e eu vi que não tinha ficado tão interessante, eu acabei trazendo o meu stop loss para baixo desse fundo. Então eu tomei meio R para trás, acertei 3 e estopei menos 3R. E falei pro pessoal, galera, o mercado ele realmente não desenvolveu, né? Porém, vamos ficar de olho na nossa expectativa, vamos acreditar no cenário que a gente montou, certo? Então o que o preço faz aqui, galera? Olha só que interessante, isso não é muito parecido com a outra análise que eu tinha postado, né? Quando o preço ele vem aqui e faz aqui a retirada dessa liquidez, que foi um falso alinhamento, ele acaba tirando o que a gente chama de A2 por fake choke, onde ele dá um alinhamento falso, swipa os primeiros comprados, né, capturando aqui essa liquidez, e aqui, pessoal, ele nos dá a falha de swing, exatamente quando virou esse topinho aqui. Então quando ele virou esse topinho, galera, ele colocou uma nova estrutura de alta alinhado ali pra gente. Então aqui, pessoal, é a compra no toque, que foi exatamente o que eu falei ali pro time no ao vivo. Galera, ele está deixando aqui nesse ponto de restabelecimento, certo? Deixou ali um ponto de liquidez, então vocês poderiam armar a sua ordem de compra exatamente abaixo, né, dessa liquidez aqui, seguindo a série de mitigações do gráfico de 1 minuto. Então vocês poderiam armar sua ordem de compra exatamente nesse ponto, seu stop ali abaixo, dando um stopzinho pequenininho de 5,5 pontos, né? Com qual alvo? Primeiro alvo, igual antes, retirada aqui da nossa liquidez externa. Afinal, o mercado ele trabalha em dois ciclos, ciclo interno e ciclo externo. Então, como o ciclo interno foi concluído, né, agora a gente tinha expectativa do que? Do ciclo externo. Então a gente tinha esse ponto aqui como alvo. Então o primeiro alvo você tinha exatamente aqui, dando 2 R's, né? E o alvo principal, que seria ali na renovação daquele meu ponto de SMT. Afinal, como vocês viram aí no início da análise, né, o meu alvo macro era exatamente aquele ponto de order flow lá em cima, que foi exatamente aonde o mercado foi buscar e derreteu, né, pessoal? Foi exatamente onde o mercado foi buscar e derreteu. Então você poderia trabalhar com esses três alvos, sendo o primeiro na micro, a segunda na macro e a terceira lá no restabelecimento do order flow, né, dando mais aí de 9 R's nessa oportunidade. Valeu, galera, era isso que eu tinha a fazer no dia de hoje e até a próxima. Tamo junto!